Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Paulo que está falando e eu preparei uma aula aqui para vocês para a gente falar do tema que vocês estão estudando, né, a partir desse segundo bimestre, que é nas aulas do Centro de Mídias, né, que são o conceito de matriz ou matrizes, tá certo? Então, o conceito de matriz, nós temos aí alguns exemplos bem clássicos e bem fáceis da gente entender. Tá? Então, o primeiro deles, eu vou usar aqui um programinha, que é um programa da Microsoft, chamado Excel, que eu creio que todos vocês já conheçam. Para quem não conhece, o Excel é um programa na qual a gente consegue criar planilhas, tá certo? No Excel, nós temos aí, na parte de cima da tabela, né, da planilha, a numeração em letras. Então, eu tenho lá a coluna A, a coluna B, a coluna C e assim sucessivamente. E na vertical, né, representada na vertical, a numeração, que no caso 1, 2, 3 e assim por diante. O que eu me refiro vertical e horizontal nesse caso, dessa numeração, a numeração ela está representada na vertical, mas esses números aqui, eles referem-se às linhas. As letras elas estão representadas na horizontal, mas elas referem-se às colunas. Então, por exemplo, a célula do Excel A1, ou seja, a primeira célula, por que ela é chamada de A1? Porque ela fica na primeira coluna e na primeira linha, ok? Então, primeira linha e primeira coluna, é a representação aí da célula do Excel. Então, por exemplo, nessa representação que eu fiz aqui, essa célula aqui seria a célula C3, que ela está na linha 3 e na coluna C, ok? Uma matriz, trazendo isso aqui para a matemática... antes disso, um outro exemplo de matriz, as telas dos nossos aparelhos telefônicos, né, dos nossos celulares, ela é dada por uma resolução, tá certo? Então, um telefone comum, normal, tem uma resolução de 1280 por 720, tá? Então, o que significa 1280 por 720? Ou seja, ela tem 1280 linhas e 720 colunas. Um celular que tem uma tela Full HD, ela já tem 1920 linhas por 1080 colunas. Então veja, aqui eu tenho 1200 e tantas linhas e 700 e tantas colunas. Eu tenho um monte de pedacinho pequeno. Aqui, como eu tenho mais linhas e mais colunas, essa parte, cada pixel, que é o chamado, né, cada pontinho desse, vai ser menor. E quanto menor for o pixel, mais pixels ela cabe, melhor ficaria a resolução da tela. E os telefones mais avançados têm aí 2560 por 1440. Ou seja, uma partícula, uma parte ou um pixel menor ainda. Tá certo? Então esse aqui é o conceito de matriz. Tá? Bom, agora vamos trazer tudo isso para a matemática. Então, uma matriz qualquer, ela é dada por uma letra maiúscula, no caso a matriz A, e dois números aqui embaixo. Vou começar por esse aqui, por esse exemplo. O que está escrito aqui? Aqui está escrito que eu tenho uma matriz que eu estou chamando de matriz A, e essa matriz ela tem duas linhas. O primeiro valor é o valor da linha e duas colunas. O segundo valor é o valor da coluna. Então essa matriz A aqui eu consigo representá-la assim, entre parênteses ou entre colchetes, ok? Se ela tem duas linhas e duas colunas, 2 vezes 2, 4. Ela tem 4
elementos. Tá certo? E a quantidade de elementos que ela tem. Bom, seguindo essa sequência, uma matriz 4 por 6, quantos elementos ela vai ter? 4 vezes 6, 24 elementos. Esses 24 elementos vão estar distribuídos em 4 linhas e 6 colunas. Beleza? Esse é o conceito de matriz. Aquela matriz onde a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas, que é o caso desse primeiro exemplo que eu dei aqui, essa daqui é uma matriz quadrada. Então, matriz quadrada é sinônimo de quantidade de linhas igual a quantidade de colunas. Perfeito? Bom, as linhas de uma matriz, quando eu não sei o valor numérico dela, eu chamo ou represento as linhas por M e as colunas por N. Ok? Então, eu posso falar que uma matriz A ela tem M linhas e N colunas. Perfeito? Bom, então agora vamos lá. Então, suponhamos que eu queira construir a matriz que eu vou chamar agora de B. Essa matriz ela tem 3 linhas e 2 colunas. Tá? Então, se ela tem 3 linhas e 2 colunas, quantos elementos ela vai ter? 3 vezes 2, 6 elementos. Esses 6 elementos vão estar em 3 linhas e em 2 colunas. Então, ela é a matriz B. Os elementos dela eu também vou chamar de B, só que agora B minúsculo. Tá? B maiúsculo representa a matriz e o B minúsculo representa o elemento ou os elementos dessa matriz. Bom, B, mas não é B, tá? Eu tenho um valor para esse B. Só que, para eu representar cada um desses elementos, esse elemento primeiro aqui, ele está na primeira linha e na primeira coluna. Então eu represento ele por B1, 1. Esse aqui, primeira linha, segunda coluna, B1, 2. Este aqui, segunda linha, primeira coluna. Este aqui, segunda linha, segunda coluna. Este, terceira linha, primeira coluna, e este, terceira linha, segunda coluna. E ela tem então 3 linhas e 2 colunas. Ok? Bom, se eu não soubesse que essa matriz ela tem 3 linhas e 2 colunas, eu a chamaria de matriz M por N. Tá? E partindo desse conceito, essa matriz B, M por N, ela tem os seus elementos. Quais vai ser ou quem serão os elementos dessa matriz? Como eu já disse, os elementos são o B. Ah, mas eu não conheço quantos elementos e quem são. Eu estou usando essa como exemplo para a gente só trazer isso para algo mais prático em cima das questões que nós vamos resolver. Bom, para a matriz, M significa a quantidade de linhas que ela tem e N significa a quantidade de colunas. Para o elemento da matriz, que é o B minúsculo, o I, a letra I, representa a linha que ela vai estar e o J, a coluna que ela vai estar. Tá? Então, para a gente dar um exemplo aqui, vamos construa a matriz quadrada de ordem 3, vírgula, cuja lei de formação de seus elementos seja
a matriz de ordem 3. Então, essa matriz, eu vou chamá-la de matriz A. Se ela é de ordem 3, se ela é quadrada de ordem 3, significa que ela tem 3 linhas e 3 colunas. E a lei de formação vai ser A, I, J, esse A minúsculo, tá? E não maiúsculo como eu fiz aqui. A e J, porque esse A são os elementos dela. E o valor desse A, desse elemento, A e J, vai ser 0, quando I for igual a J. Vai ser 1 quando o I for maior que o J. E vai ser 2 quando o I for menor que o J. Perfeito? Então, essa daqui é uma questão que eu tirei agora da minha cabeça que a gente vai resolver seguindo esse critério. Então, vejam, ó. Se essa matriz era 3 por 3, ela tem 3 linhas e 3 colunas. 3 linhas e 3 colunas, 3 vezes 3, 9. Ela vai ter 9 elementos. Então, eu posso escrever essa matriz A sendo o A 1, 1, o A 1, 2, o A 1, 3, o A 2, 1, o A 2, 2 e o A 2, 3, o A 3, 1, A 3, 2 e A 3, 3. Por quê? Porque ela tem 3 linhas. Linha 1, linha 2, linha 3. E 3 colunas. Coluna 1, coluna 2, coluna 3. Esse elemento aqui, ele está na segunda linha e na terceira coluna. Então, seguindo esse critério, eu tenho 9 cálculos ou 9 valores a encontrar. Que não cabe aqui nesta folha. Eu vou fazer aqui atrás. Virando aqui. Então, calculando. Primeiro elemento, A1, segundo, A12, terceiro, A13, quarto, A21, quinto, A22, sexto, A23, sétimo, A31, oitavo, A32, nono, A33. Então, a minha lei de formação, ou seja, o cálculo para eu encontrar esses valores, vão ser somente a analisar o I e o J. Lembrando que o I é a linha e o J é a coluna. E lá atrás fala o seguinte, quando o I for igual ao J, o valor do meu termo vai ser 0. Onde eu tenho I igual a J? 1 igual a 1, 2 igual a 2 e 3 igual a 3. Ah, o que é esse I? O que é esse J, Paulo? I é a linha aonde o elemento está e o J é a coluna aonde o elemento estiver. Então, se ele está na primeira linha e na primeira coluna, o valor dele é 0. Segunda linha, segunda coluna, também é 0. Terceira linha, terceira coluna, também é 0. Ah, mas por que eu não tenho a quarta linha e quarta coluna? Não tem a quarta linha e quarta coluna porque essa matriz ela só tem 3 linhas e 3 colunas. Da onde que eu tirei isso? Da informação que ela é uma matriz quadrada de ordem 3. E matriz quadrada de ordem 3 significa que ela tem 3 linhas e 3 colunas. Bom, então aqui a gente já entendeu. Sabemos que o valor foi 0. Agora, quando o I for maior que o J, o valor vai ser 1. Vamos voltar lá. Lembrando que o I é o primeiro valor, o J é o segundo valor. Então vamos pensar, 1 é maior que 2? Não. 1 é maior que 3? Também não. 2 é maior que 1? É. Quando o I for maior que J, olhando aqui, I maior que J vai ser 1. Então, 2 maior que 1, isso vai ser 1.
O 2 igual a 2 a gente já resolveu. 2 é maior que 3? Não. 3 é maior que 1? É. Se o I é maior que J, aqui vale 1 também. 3 é maior que 2? Também é. Então aqui também vai ser 1. Ok? E a última condição é quando o I for menor que J. E quando o I for menor que J, o valor do termo vai ser 2. Tá? 1 é menor que 2? É. Então, 1 é menor que 3? Também é. 2 é menor que 3? Também é. Perfeito? Então aqui eu encontrei todos os termos da minha matriz. E com isso, a minha matriz A, ela vai ser 0, 2, 2, 1, 0, 2, 1, 1, 0. Ok? Nesse caso, é um caso simples que eu estou mostrando para vocês só a representação, quem é I e quem é J. Perfeito? Então, essa matriz dada aqui por esse exemplo é essa matriz A aqui. Daqui a pouco eu vou fazer um outro exercício sobre esse, vou postar, senão o vídeo vai ficar muito extenso, tá certo? E aí também a gente vai entrar na parte da multiplicação ou nas operações de matrizes, ok? Espero que tenha entendido. Até a próxima.